Dois, três, no ar, economia é fácil. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. No ar, o Economia é Fácil, entrando em sincronia com a Web Rádio Censura Livre, a partir daqui do estúdio da Agência de Notícias Anota, Agência de Notícias Alternativa, a Anota, para todo o Brasil, via Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado por você que estiver aí nos acompanhando pelos aplicativos ou pelo site. O site é o www.clwebradio.com. Eu sou Almir César Filho e começa agora o Economia é Fácil. O tema de hoje é Indústria fechou em queda. Indústria fechou em queda. Em 2020, nós vamos dissecar o que é provavelmente a principal notícia econômica da semana, que é os dados da indústria, que desmente todo o discurso de recuperação da economia, o discurso triunfalista do governo, da maioria da grande mídia e da classe política e principalmente dos setores ligados ao mercado financeiro que apoiam de maneira intensa a política econômica executada pelo ministro da Economia Paulo Guedes, né, e pelo conjunto do governo Jair Bolsonaro. Então o discurso começou a vazar água, né? No final do ano passado e início desse ano, houve todo um discurso triunfalista que a política econômica ia surtindo efeito, principalmente com os dados medíocres, mas positivos de geração de emprego. A imprensa começou a agitar isso publicamente, né, junto à opinião pública. Só que os dados da indústria, que de 2019, consolidados agora no início de fevereiro, mostra totalmente o contrário. E, inclusive, os dados já de janeiro mostram mais ainda que há uma trajetória ou de estagnação ou mesmo de crise na indústria brasileira ou na maioria dos setores industriais brasileiros. Nós vamos dissecar isso hoje com maior detalhe, com a sua ajuda, tá beleza? Dúvidas, críticas e sugestões, podem mandar aqui a sua pergunta para o Economia Fácil, para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, que é o 21 99833 6490. Vou repetir, 21 99833 6490, tá? Conto aí, é claro, com o apoio de vocês, para a gente fazer um bom programa, interagir com vocês, tá legal? É importante a gente discutir a economia pelo ponto de vista do trabalhador e da trabalhadora, até porque geralmente a grande imprensa sempre busca na perspectiva dos patrões, dos empresários e principalmente do mercado financeiro, tá bom? Então você pode pedir esclarecimento, enviar sua pergunta, sua crítica, que a gente vai falar aqui no ar, tá? Vou repetir o WhatsApp, é o 21 99833 6490. Esse programa está ao vivo agora, hoje, quinta-feira, às 6 de fevereiro de 2020, tá bom? Ele está sendo transmitido também em live na página da Web Rádio Censura Livre do Facebook, e depois a gente vai subir para o nosso canal do YouTube do Economia é Fácil. O Web Rádio Censura Livre também tem um canal no YouTube, e agora a gente tem podcast. A gente está nas principais plataformas de áudio, né? Spotify, Anchor e no agregador de podcast do Google. Aí você pode procurar lá Web Rádio Censura Livre ou Economia é Fácil, que vai estar lá disponível, tanto aqui a versão estendida, que vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas, como também a versão reduzida, aqui, na qual eu comento o destaque do noticiário econômico do dia, de manhã no programa do Antônio de Pádua Figueiredo, o Boletim Censura Livre. Antes até de prosseguir, queria agradecer ao Antônio de Pádua Figueiredo,
que está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, fazendo a retransmissão para as demais mídias, né? Que a gente está transmitindo em live direto do Facebook, e o Antônio de Pádua faz o acompanhamento para retransmitir pelo site e pelos aplicativos de rádio online, inclusive o nosso exclusivo, que você pode abaixar lá na loja virtual do Google, né, a Play Store. Você pode instalar no seu smartphone, tablet e até na sua Smart TV, beleza? Já fiz todas as apresentações, queria pedir quem estiver nos acompanhando pelas redes sociais, compartilha para fortalecer o projeto, clique um curtir, que a gente até comenta, quem curtir a gente vai comentar o nome aqui, tá no ar, dá aquele agradecimento, tá bom? Antes de prosseguir, inclusive queria destacar duas notícias que saíram hoje, uma um pouco ontem, mas hoje deu uma repercussão, que antes de aprofundar o tema da questão da indústria, desaba e desmente o discurso de recuperação. Um é o superávit dos Estados Unidos com o Brasil, superávit externo, balança de bens e serviços, que cresceu quase 50%, subiu para 12,2 bilhões em 2019. Antes, o Brasil era superavitário com relação aos Estados Unidos, então os Estados Unidos era deficitário em relação ao Brasil, e isso se inverteu nos últimos 2 anos. E a relação íntima, politicamente, diplomaticamente íntima de Bolsonaro com o presidente Trump não está gerando dividendo para o Brasil, e sim para os Estados Unidos. E a outra coisa, ainda associada à questão do déficit, do superávit, no caso dos Estados Unidos, no caso, é que o déficit no Brasil, o Brasil está tendo um déficit conta corrente, uma queda no seu resultado da conta corrente, que inclui a balança de bens e serviços, mais as de remessa de lucro, entrada de investimento. Então, está tendo uma queda muito grande, uma queda nas exportações, mesmo que o Brasil não esteja importando muito mais, e está, mas não muito mais do que teve no passado, até porque a economia brasileira está bem estagnada, então as famílias e mesmo as indústrias não estão conseguindo importar muito. Por outro lado, há uma queda nas exportações, e não é explicada só pela crise econômica mundial, tá? Inclusive com a crise na China, mas também por uma situação da indústria. O Brasil, além de ser grande exportador de commodity, a gente até explica o que é commodity. Commodity é os bens primários, padronizados, geralmente além da agricultura, da agropecuária, mas também da mineração, mas pode também passar por algum beneficiamento e processamento. Minério de ferro, mas também o aço já pelotizado, o laminado, também é classificado como commodity. Eles têm pouco valor agregado. O Brasil, cada vez contraditoriamente, nos anos 70 e 80, era um grande exportador industrial, superando uma história de ser exportador de café, de açúcar, né? Só que nas últimas 3 décadas, um pouco mais, está acontecendo um processo de desindustrialização, e uma dos que está provocando é a queda das exportações de produtos industrializados. E a política comercial de Bolsonaro não parece reverter, muito pelo contrário, está aprofundando essa tendência. Uma das coisas é a alta do dólar, a queda do real, do valor do real em câmbio com o dólar, né? Menos dólar entrando, e tá uma grande saída de dólar. Então o dólar aqui dentro está ficando cada vez mais alto, com inclusive um impacto sobre o preço de vários produtos, porque vários produtos brasileiros ou são cotados em dólar, inclusive porque eles são exportáveis em moeda que é o dólar, ou vários produtos brasileiros ou são importados ou levam algum item importado ao longo da cadeia da produção desse produto. Então, um aumento do dólar impacta também no preço do produto aqui no Brasil.
Então, a gente está com esse problema nas contas externas, balança de bens e serviços, mas também de investimentos. Os investimentos estão caindo no Brasil. Bolsonaro faz aquele périplo no mundo árabe, no Oriente, viajou nos Estados Unidos, Israel, mas não está resultando em entrada de investimentos. E a outra coisa é, inclusive, fuga de investimentos. Apesar de todo o frenesi da Bolsa de Valores, que anda muito alto, um frenesi, inclusive se descolando do PIB brasileiro e também da própria relação com o dólar. Porque antigamente, quando o dólar disparava, a Bolsa caía, né? Tinha uma relação entre ambos. Ou a Bolsa caía, o dólar disparava. Então tinha essa correlação. Isso por quê? Porque os rentistas, né, quem fazia aplicação na Bolsa, quando ficava assustado alguma coisa, corria para o dólar. Ou mesmo os investidores externos retiravam seu dinheiro da Bolsa, então tiravam com dólar aqui dentro. O que está acontecendo é que os investidores externos estão realmente tirando dólar da economia brasileira, mas os rentistas nacionais cada vez mais especulam na Bolsa em um frenesi gigantesco, porque inclusive apoiam a política de reforma neoliberais de Paulo Guedes, que inclusive vai fazer uma nova rodada de reformas esse ano. Nós vamos tratar um pouquinho no programa de hoje, e no próximo a gente vai tratar, inclusive, as 5 reformas que ele quer fazer esse ano, inclusive colocando o servidor público federal na mira, tá certo? Vai ser vai ser ainda mais penalizado do que ele foi no ano passado, 2019, com a reforma da Previdência, que atingiu os trabalhadores da iniciativa privada, mas principalmente os trabalhadores do serviço público, de maneira indistinta, seja o trabalhador, seja o servidor com privilégios, aqueles de carreiras de ponta, né? Mas prejudicou em muito o servidor que ganha pouco. E geralmente é um servidor vis-à-vis com a iniciativa privada, ou ganha igual ou até menos, né? Quando você não pega todo o bolão, na qual os mais ricos puxam a média para cima, você tira, né, as carreiras de cúpula, as carreiras de elite, você consegue comparar com maior paridade e verificar, inclusive, que no serviço público, isso apesar de termos uma realidade que a iniciativa privada brasileira paga muito mal se a gente comparar os mesmos postos de trabalho, qualificação, com um padrão internacional. Não é que aqui no Brasil o servidor público ganha muito. O que acontece é que no Brasil o trabalhador da iniciativa privada ganha pouco, tá bom? Então, isso tudo, ao contrário do que você possa pensar, tem uma correlação. Então, uma parte da classe empresarial brasileira, mesmo atingida com o esvaziamento econômico, segue ideologicamente apostando equivocadamente nas reformas. Até porque, em alguma medida, as reformas permitem recompor o lucro desses empresários, mesmo que as suas empresas estejam tendo queda do faturamento. Então, ele continua tendo ao mesmo lucro, ou até mesmo mais, com as reformas neoliberais, mas a indústria cai o faturamento. Com menos faturamento, ele com certeza contrata menos e contrata menos funcionários e contrata outros prestadores, faz menos encomendas. Por isso que o desemprego no Brasil segue muito alto, queda no salário, no rendimento salarial e queda na massa salarial. Tá? Informalidade explodindo, muito alta, né? E subocupações também, na qual o trabalhador está conseguindo algum posto de trabalho, ele está conseguindo como? Por conta própria, empreendedor por necessidade ou outras modalidades de subocupação, bicos, trabalhando em postos de trabalho com menor salário, né, com menor escolaridade, com menor exigência de escolaridade, né, ele está se submetendo a isso para poder trazer algum tipo de renda para a família dele, tá bom? Então, entendido isso, antes de prosseguir, eu queria mandar um abraço aí para os nossos ouvintes da Web Rádio Censura Livre, que estão na escuta, tá bom? Você que
entrou agora, você está acompanhando o Economia é Fácil ao vivo. Eu sou Almir Cesar Filho, transmitido aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, live no Facebook. Quem estiver nos acompanhando pelo Facebook, aperta o curtir e o compartilhar para fortalecer aí o projeto da Web Rádio Censura Livre. Perguntas 21 99833 6490, WhatsApp, tá? Ou deixa um comentáriozinho nas redes sociais, tá? Então, só para dizer quem está na escuta conosco, a jornalista e a professora Regina Selle, o Cristino Silva Tavares, o jornalista Ivan Rubier, a Wellington Macedo, nossa amiga aí, aqui da Web Rádio Censura Livre, titulado Cinema Livre. Também está na escuta o professor Oswaldo Mendes, o Laércio Silva, a Márcia Silveira da Silva, o Leônio Pegorim, lá de Pádua, aqui no Rio de Janeiro, o Rodrigo Schwartzson Pegado, o Antônio mandou um recadinho dizendo que o Cinema Livre voltará dia 18 de fevereiro aqui na Web Rádio Censura Livre, ao vivo. Curtiu também a transmissão o Gilberto Cunha, também está na escuta o Antônio Marcos Oliveira Silva, o professor Alex Trentino, a Marlu Soares, o professor Marcelo Saraiva, o jornalista e advogado Marcelo Mungioli, o músico e jornalista Saulo Andrade, a professora Patrícia Cabral, a jornalista Deise Alvarenga. O Antônio me está corrigindo aqui, o Cinema Livre volta dia 13 de fevereiro. Então, o jornalista Sérgio Renato Azevedo, o Heitor Fernandes, o Valdec Alves Silva, o Agamenon Cordeiro, a Sani Souza, a Paula Andreeta Pigato, o Fábio Gulim, a Sandy Bianchini e o William Azevedo. Eles estiveram online em algum momento, a gente conseguiu, né, registrar eles, agradecer, né? Também eu consegui acompanhar aqui o Nelson Novaes Rodrigues, o Erlon Siqueira, o Juari Chagas e o Robson Silva, tá bom? Então, seguir agradecendo nossos ouvintes e prosseguindo aqui, entrando propriamente no tema do dia de hoje, que é a indústria desaba em 2019, desmentindo o discurso de recuperação. Por que a gente agora, dia 6 de fevereiro, está falando da indústria 2019? Porque o IBGE, na terça-feira, divulgou os dados do PIB industrial, tá bom? Que pega só a parte do PIB ligada à indústria, e a CNI também lançou seus indicadores industriais de dezembro um dia antes. Então, o IBGE na terça, hoje é quinta-feira, a gente está gravando ao vivo, dia 6 de fevereiro, né? Na terça-feira, o IBGE lançou os dados de indústria, e um dia antes, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que é a entidade patronal do setor industrial, divulgou seus indicadores industriais de dezembro, só de dezembro, não do ano todo. O IBGE é do ano todo. E eles, claro, convergem muito, dialogam muito, até porque em alguma medida a CNI, apesar de apurar às vezes separadamente, ela também recorre aos dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial da República do Brasil, na República Federativa do Brasil, para a geografia e estatística. Então, apura os dados. Eu queria trabalhar um pouco mais com os dados da CNI, porque ela trabalha com indicadores, né? O PIB industrial de 2019 está muito mal, deu muito mal, consolidando todo o ano, desmentindo todo o discurso de recuperação. Vocês devem ter acompanhado aí na grande imprensa, e logo que a gente voltou com a Economia Fácil agora em 2020, né, porque a gente tirou umas férias final de dezembro e ao longo de janeiro, o discurso da imprensa, vocês ouviam, liam um discurso muito triunfalista. Por que isso? Porque os dados de desemprego, particularmente, eles deram uma estacionada e, em alguma medida, começou a surgir mesmo dados positivos, em alguns recortes, né? E esses dados positivos de geração de emprego compensaram
os dados negativos, mas empataram, né? Você tem todos os meses novos trabalhadores entrando no mercado de trabalho, né, pelo crescimento vegetativo da população. E então a geração de emprego zerou, empatou. Isso significa que o desemprego continua muito alto, mais de 11 milhões de pessoas estão desempregadas. Esse é um patamar altíssimo para a série histórica brasileira. E boa parte do desemprego, boa parte do emprego são empregos que estão sendo gerados informais, sem carteira assinada, e em alguma medida de maneira que a gente chama de subocupada, que eu já mencionei aqui. Então todo o discurso triunfalista cai por terra com a indústria. Mais à frente a gente vai até conversar que isso está gerando conflito dentro da própria indústria, dentro da patronal. Nós que somos trabalhadores devemos inclusive aproveitar esse conflito entre eles, porque quando os de cima estão juntos, geralmente é para chibatar os de baixo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que a patronal, a grande patronal, e quando eu falo patronal, não estou me referindo ao dono da padaria, ou o empreendedor o empreendedor por necessidade, que ele é empresário dele mesmo, ele é patrão dele mesmo. Eu estou falando grandes empresas, muito grandes empresas. Tá? Não é também o cara que tem 2, 3, 4, 5, 10, mesmo 20 empregados. Então, você que tem isso, não se considere um grande empresário, porque geralmente você é um trabalhador, porque você inclusive está ali trabalhando posto de trabalho, você não está vivendo do trabalho do outro. Então eu queria registrar muito isso, e quem negar aqui, inclusive quem pensa o contrário, certo? Então não basta pegar aqui a literatura econômica aqui atrás de mim para reafirmar isso, e a própria forma que o IBGE faz esse recorte. Mas vamos voltar, né? A indústria fechou 2019, na qual até uma matéria de um veículo da imprensa chamou de coleção de resultados negativos. Eu adorei a palavra, porque é isso que melhor ilustra o conjunto de muito ruim, né? Nós estamos aí passando por uma situação lastimável, né? E vamos ali aos detalhes, né? O faturamento real caiu 0,8% em relação a 2018. São dados de dezembro. Então ele compara dezembro de 2019 com dezembro de 2018. As horas trabalhadas na produção diminuíram 0,5%. O nível de emprego recuou 0,3%. A massa salarial caiu 1,9%. E o rendimento real 1,5%. De positivo, só o pequeno aumento de 0,4 ponto percentual na utilização da capacidade instalada. Então, o que a gente pode ilustrar rapidamente com isso? Menos trabalhadores. As empresas da indústria estão com menos trabalhadores, e naqueles que eles estão pagando menos ainda. Então, ou mandar embora uma parte, aí ficou só com aqueles com menores salários, ou recontratou com menor salário. E aí explica, inclusive, que a massa salarial caiu muito mais. Então, porque tem, inclusive, menos trabalhadores, e esses que sobraram estão com menor salário. Inclusive, né, massa salarial e rendimento médio. Capacidade instalada, eles estão conseguindo, ampliou, que é a utilização da planta das empresas, e isso está acontecendo muito provavelmente porque eles estão recorrendo a novos métodos sem contratar funcionário. Então, você consegue, e inclusive sem investimento. Investimento significa comprar máquinas, instalações, né, que de alguma medida sempre vem com a contratação de mais funcionários, e principalmente encomendar de outras empresas que, por sua vez, contratam funcionários. Então, esse é um sinal de um círculo que não é virtuoso, é vicioso na indústria. Então, os dados da Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostram que houve piora dos indicadores industriais em dezembro, frustrando o que esperava uma recuperação do setor e levando projeções negativas para 2020. Então, ao contrário do que aqueles analistas ligados ao mercado financeiro
vão, né, vangloriando, papagaiando, arrotando recuperação, dados positivos, nada disso. A própria projeção da CNI, entidade que não é da oposição, não é da esquerda, não é do movimento sindical, assim, da patronal, diz que esses dados vão serem arrastados para 2020, porque se você está puxando o freio de mão, mesmo que você acelere, você tem uma grande demora, mas você tem uma desaceleração e, portanto, você não vai. Então, os dados para 2020 serão, sim, dados muito ruins. Então, na comparação entre dezembro e novembro de 2019, já descontadas as diferenças entre os 2 meses, o que a gente chama de ajuste sazonal, né? Porque existe, obviamente, um padrão continuado entre um mês e o outro mês todos os anos, né? Porque em novembro a indústria se prepara para o Natal, já dezembro começa a desacelerar, até pelos feriados. Então, usando o ajuste sazonal, você consegue medir que o faturamento real caiu 1%. E é a segunda queda consecutiva do índice após uma sequência de 5 meses de alta. Isso significa que está um processo, vamos ver, de não continuação da retomada do faturamento das empresas. As empresas industriais, a gente já tinha mencionado aqui em outros momentos aqui no Economia Fácil, vinha passando pelo menos por uma retomada do faturamento. Elas estavam lucrando, mesmo que produzindo menos, elas estavam tendo maior lucro. Mas no acumulado, sim, para dezembro, houve uma queda, um recuo, então é preocupante, tá? É a segunda queda consecutiva do índice, como eu disse, né? Ainda que o faturamento de dezembro de 2019 seja ligeiramente superior ao registrado em dezembro de 2018, uma alta de 0,1%, o ano se encerra com queda de 0,8% do faturamento em comparação a 2018. Quer dizer, o ano acumulou uma queda do faturamento com relação a 2018. E olha que 2018 foi um ano muito ruim para a indústria. Então, mostrando a situação industrial. Aí a gente vai a alguns detalhes, né? As horas trabalhadas na produção caíram 1% na comparação com novembro, na série com ajuste sazonal. Em 2019, as horas trabalhadas registraram altas mensais em apenas 3 meses e queda em 8, incluindo dezembro. Então, o saldo é muito ruim. O emprego industrial recuou 0,1%. Ao longo de todo 2019, foram 7 meses de queda contra apenas 1 de crescimento. A massa salarial aumentou 0,1%, segunda alta consecutiva, mas na comparação com dezembro de 2018, houve uma queda de 4,9%. 4,9%. Para você ver uma comparação, o PIB brasileiro deve crescer quanto muito 1%. Então, para você ver o recuo. O rendimento médio real pago aos trabalhadores da indústria caiu 1,3% em dezembro sobre novembro e 4% na comparação com o pago em dezembro de 2018. A capacidade instalada recuou 0,5 ponto percentual. Para a CNI, a expectativa para 2020 é que o setor consiga uma tendência de recuperação. Na terça-feira, no dia seguinte, essa foi uma divulgação da CNI na segunda, na terça apareceu os dados oficiais de produção industrial. E aí o tombão, você conseguiu ver o tombão, né? O tombão, que não é tão bom, né? O tombo foi muito grande. Você pegando, por exemplo, só os dados você pode inclusive desmembrar, inclusive identificar, né, que os únicos setores que tiveram alguma melhora foi construção ao longo do ano, tá bom? Construção, tá? E indústria automobilística. E mesmo assim, nos últimos meses já foi ruim. Isso quer dizer que, inclusive a indústria automobilística, nós já tínhamos mencionado que é um produto da uberização, né? As pessoas estão trabalhando em aplicativos,
de transporte de passageiro, ou comprando um carro para fazer frete, ou mesmo um carro para montar, um utilitário para montar uma coisa para vender lanche, alimentação na rua. Então, e a indústria mesmo tinha identificado isso, mas não estava divulgando, é claro, porque justamente ia criticar o governo, certo? Então, antes da gente prosseguir, a gente está ao vivo aqui pela Web Rádio Censura Livre. Eu sou Almir Cesar Filho, hoje é dia 6 de fevereiro de 2020. Você está acompanhando o Economia Fácil, a versão estendida, tá? Sempre trazendo a você o principal tema econômico da semana. Se você tiver alguma dúvida, crítica, de sugestão, manda um e-mail para economia é fácil, um e-mail para economia é fácil, tudo junto, sem acento, @gmail.com. Nosso WhatsApp aqui é o WhatsApp da rádio, Web Rádio Censura Livre, é o 21 99833 6490. Nós temos aqui alguma pergunta, eu vou responder aqui ao vivo. É um comentário do nosso amigo Heitor Fernandes. Boa noite, Almir Cesar Filho. Hoje na Folha de São Paulo, lemos que o governo deve rever PIB de 2020 se surto de coronavírus persistir. Embora o secretário de Política Econômica tenha afirmado que no momento a projeção está mantida em alta de 2,4%, qual é a sua opinião sobre o tema? Antônio, inclusive recomendo aos amigos da Web Rádio Censura Livre também acompanhar o programa do Antônio de Pada Figueiredo, que ele também é titular aqui, o Antônio de Pada Figueiredo, que está ajudando aqui na interação com o WhatsApp, e é claro que é o Boletim Censura Livre, todas as 8 horas da manhã, das 8 às 10, e logo na sequência tem o programa do nosso amigo Heitor Fernandes, né, que é o Aulas com Filatelia. Ele também é titular do programa Em Defesa dos Correios. Vamos à pergunta do Heitor, que é sobre a possibilidade de rever o PIB 2020. Os dados da indústria, para a CNI, ela já disse que provavelmente, a partir inclusive da apuração de 2020 e da apuração de 2019 e o dado de dezembro, já apontam que 2020 não será um bom ano do PIB geral, porque o PIB da indústria vai puxar, ou no mínimo vai acorrentar, né, o PIB geral da economia brasileira. Eu hoje já andei vendo alguns analistas chamando a atenção de outros aspectos, inclusive quando eles pegaram o boletim do Banco Central, a nota, né, do Banco Central, que justifica a redução da taxa Selic, né, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, foi abaixada ontem de 4,5 ponto percentual ao ano, 4,5% ao ano, para 4,25% ao ano, né? Uma redução de 0,25 ponto percentual. Quando o Banco Central faz isso, é porque a economia está mal e, inclusive, a inflação oficial medida pelo IPCA está abaixo do centro da meta. Então, o que eles fazem isso? Reduzem a taxa básica para tentar reativar a economia, porque a menor taxa de juros pressupõe que os bancos vão emprestar ou mais, ou pelo menos inclusive com uma melhor taxa de juros. Aí os empresários vão poder investir e os consumidores vão poder consumir. Óbvio que no Brasil nós temos um negócio sinistro, no mau sentido, inclusive da palavra sinistro, né? Que é o spread bancário. Então, os bancos não repassam a queda da Selic e cobram 10 ou até 100 vezes mais do que eles captam com a Selic, né? A taxa Selic é uma taxa de remuneração na qual o Banco Central empresta para outros bancos, os bancos comerciais, e os bancos comerciais emprestam uns aos outros. E ele também remunera várias aplicações financeiras, né? E por meio delas, os bancos, inclusive, utilizam recursos para emprestar para o consumo e para crédito. Mas não é para crédito das indústrias, das empresas, etc. Isso também explica porque a indústria está parada. A indústria é uma atividade econômica que não consegue se autofinanciar em seus investimentos, ele precisa de crédito. Os bancos oficiais do governo estão parados em emprestar crédito, né? Já vinham desde o processo da Lava Jato
quando estourou a Lava Jato, um processo de desaceleração dos investimentos, toda a acusação de o BNDES estar envolvido também nas tramóias, né? Mas também um uso político, uma acusação para desqualificar a ação de política econômica feita pelo governo, né? Então pelos governos Lula e Dilma, né? Usada pela oposição. Não à toa agora que o BNDES gastou milhões e milhões numa auditoria, mostrando que não tem caixa preta nenhuma e todos os empréstimos eram legais. Você pode ter privilegiado um ou outro grupo empresarial com critérios extra-legais, né? Critérios políticos, mas todos foram legais, diferentemente do que era afirmado. Eu não estou aqui defendendo, porque boa parte dos empréstimos para o BNDES foram para grandes e grandes empresas, que em alguma medida financiavam políticos, né? Eram amigos de políticos. E não financiavam a atividade produtiva, principalmente daqueles que geram emprego, que é o pequeno, o micro empresário desse país, né? O camponês, né? A agricultura familiar, etc. Então, o micro, pequeno empresário, até mesmo médio, tem muita dificuldade de conseguir recursos nos bancos, mas por outro lado, as grandes empresas que poderiam captar recursos via bolsa de valores, empréstimos internacionais, etc., ou até mesmo usando seu próprio caixa, elas se utilizavam de recursos do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, etc. Tá? Aí entrando na pergunta do do Heitor Fernandes, peço desculpa por ter saído, mas uma das coisas que eu acho, mais do que isso, penso que o governo já está se justificando, né? Tudo bem que o surto do coronavírus vai ter um impacto não só na economia chinesa, né? Que onde está acontecendo o surto, está acontecendo um grande impacto, porque para conter o surto e não se transformar numa epidemia ou mesmo numa pandemia, né? O governo chinês adotou várias medidas de paralisação das atividades nas cidades, né? Mesmo na província principal que está acontecendo o surto, Wuhan, que é uma grande região industrial da China. Logo vai ter consequências até na economia brasileira, porque as empresas exportam para a China investe capitais fora, e também na economia mundial, porque a relação que a China tem econômica forte, estreita, né? A China é o motor da economia, então ela não importa só do Brasil, importa de outros países. Então vai ter um impacto sobre a economia brasileira, mas veja, eu chamei a atenção sobre exportações um pouco antes e a questão industrial também. O Brasil, durante vários e vários anos, e até recentemente, não exporta só commodities para a China, exportava também produtos industriais. E mesmo os produtos alimentícios, exportava com beneficiamento e processamento, mas mais recentemente não. Então e vocês sabem, quanto mais processado o produto, mais transformado, mais ele tem valor agregado. E a indústria tem um efeito, tem uma capilaridade na economia brasileira, como qualquer outra, muito grande, usa-se tecnologia, né? Paga-se melhor empregos e utiliza de trabalhadores com melhor capacitação e principalmente oferecendo melhores condições de trabalho. Então, quando a indústria está mal, a economia está mal, certo? O inverso não é verdadeiro, né? Então, eu acredito que não é só o impacto do coronavírus, mas aí a equipe econômica já começa a se justificar, tá? Né? Já tem já se utiliza de um argumento para poder legitimar se os números não se corresponderem à expectativa. Ano passado foi a mesma coisa. Chegou o final do ano, início do ano seguinte, né, agora 2020, quando foi medir toda a atividade econômica de 2019, foi muito aquém do que o que se estimava no início do ano, no final do ano anterior, certo? E a gente está nessa atuada há uns 4 anos, desde o processo de impeachment, sucessivamente se dizendo que a economia ia crescer muito, né, inclusive com as ações, com as medidas neoliberais, de arroxo fiscal, retirada de direitos com reforma trabalhista, etc. E o que vem acontecendo é o contrário disso, certo? Uma fuga de dólar
porque os investidores não estão vindo para a economia brasileira, porque eles estão olhando para a atividade econômica. Consumo fraco, faturamento fraco, eu não vou investir no Brasil, não vou ampliar, se eu já invisto no Brasil, não vou ampliar o investimento, não vou botar minha empresa trabalhando a plena carga, minha fábrica, vou diminuir isso. E boa parte dos investimentos estrangeiros diretos são justamente no setor industrial, que é onde a atividade econômica está pior, os dados da economia estão pior. Por isso que a gente escolheu como tema de hoje o fato dos dados da indústria desabarem, tá? Porque ele explica o porquê a economia brasileira está andando de lado, ela não está andando para frente, certo? Nós estamos vivendo o que nos anos 90 se chamava voo de galinha, né? O que é o voo de galinha, né? Todo mundo já deve ter visto que a galinha não voa, ou quando voa é um voozinho curtinho, né? Então é isso, é um voo que não se sustenta, que não alcança os ares, né? Então, logo a mente cai. E aí, o que acaba acontecendo é que a gente tem um dado de PIB, dado de emprego, de conjunto muito baixo, inclusive no próprio faturamento das empresas e, por outro lado, também na própria arrecadação do governo, porque o governo acaba arrecadando menos impostos com a menor atividade econômica e com a menor renda das pessoas. E aí o que ele acaba adotando? Uma estratégia equivocada. Ele corta o gasto público para tentar adequar receita e despesa. Só que ao fazer isso, a despesa pública é uma despesa que entra, que circula na economia, que gera inclusive o próprio imposto, porque as empresas públicas, os órgãos governamentais, eles contratam funcionários, eles contratam empresas prestadoras de serviço, eles realizam obras. Se eles não estão fazendo isso, eles estão puxando para trás a atividade econômica. Puxando para trás a atividade econômica, pessoas e empresas estão pagando menos impostos. Então, no momento seguinte, você agora reequilibra, cortando a despesa, no momento posterior, você vai ter uma nova queda da arrecadação. E aí você é obrigado a tentar. Esse processo gera uma espiral descendente, sem fim. E aí o resultado total na economia brasileira é uma queda da demanda agregada. E aí, por sua vez, o impacto sobre o PIB, sobre a produção e sobre a renda, especialmente dos trabalhadores e o desemprego, tá? Vou tomar aqui uma aguinha e aqui vou dar uma olhadinha que nós temos várias pessoas aqui na escuta. Eu queria agradecer a essas pessoas. Você que entrou agora, está acompanhando, é o Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Eu sou Almir Cesar Filho, à frente aqui do Economia é Fácil, versão estendida. Começou às 8 horas da noite, às 20 horas. Toda quinta-feira, edição inédita e ao vivo. Tá? Hoje é dia 6 de fevereiro de 2020. Queria agradecer nossos ouvintes que estão na escuta ao vivo, aqui o professor Sérgio Oliveira, apoiador financeiro da emissora. Agradecer muito, porque essa web rádio não recebe recurso de patrões. Então a gente não tem anúncio publicitário, então a gente recebe doação de trabalhadores e de entidades de classe, entidades sindicais e do movimento popular. Então ajude a manter esse programa e todos os programas da Web Rádio Censura Livre, porque inclusive a gente fala aquilo que a grande imprensa não quer que você ouça, ela quer que você seja enganado, inclusive pensando especialistas que convêm aos interesses do dono da emissora e, por sua vez, dos anunciantes da emissora. Então a gente não recebe dinheiro de empresários e de partidos políticos também. Então, para a gente se manter independente, você tem que nos ajudar, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre como ser um apoiador da Web Rádio Censura Livre. Também está na escuta o José Carlos Lima, a professora Sandra Vargas, que também é apoiadora financeira da Web Rádio Censura Livre, a Regina Reis Rabelo, e na escuta lá nos Estados Unidos, porque a Web Rádio está pela internet, então possibilidade de internacionalmente as pessoas nos ouvirem, está a nossa ouvinte, a Tereza Dornelles, tá? Também
tá na escuta o professor Sérgio Oliveira, a professora Cristiane Leider, que atua no curso de História do UERJ, me enviou uma matéria, inclusive, que ela pode contribuir com o programa Economia Fácil. Abraço. Pô, muito bacana. Aqui, já abro aqui, aí a gente, se der aqui no ar, a gente comenta ao vivo, senão no próximo programa, tá? Também está na escuta a Andréa Lacerda, a Marina Morena, a Deise Alvarenga, o Luiz Barros e o Rodrigo Pegado. Beleza? Então, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, manda o WhatsApp 21 99833 6490, tá bom? Vou repetir, 21 99833 6490. Se você estiver nos assistindo a live do Facebook, por favor, aperta o like, tá? Não esqueça, para a gente poder driblar aí os algoritmos do Facebook, ampliar o alcance, certo? É uma forma de você retribuir, né, ao estar assistindo o nosso programa, tá? A outra forma é que você estiver assistindo a gente aí pelo canal do YouTube, também aperta o like e compartilhe. E se inscreva no canal. A gente tem o canal da Web Rádio Censura Livre e tem o canal também do Economia Fácil. Tá bom? Também estamos com podcast, hein? Podcast. Lá no Anchor e no Spotify e no agregador de podcast do Google. Tá legal? Então vai lá, digita Economia Fácil ou digita lá Web Rádio Censura Livre. Beleza? Beleza? Aperta lá o like aí, tá? É uma notícia importante que a Cristiane Leider mandou, que eu já tinha lido, que é uma notícia referente aos dados de pobreza, né? Mais pobres são os únicos a perder rendimento no Brasil sob Bolsonaro, diz o IPEA. Então, o IPEA, que é um outro órgão do poder público, um órgão governamental, ligado diretamente ao governo, apontou que ao longo de 2019 houve queda do rendimento global. Mas o setor mesmo que passou por queda global do rendimento, né, porque boa parte acabou tendo estancamento, foi os mais pobres. E por que isso? Porque o desemprego alto impacta muito os mais pobres. Por quê? Eles perdem os empregos eventualmente com melhor qualificação e logo melhor salário. Eles são os mais afetados, né? Se a classe média é afetada, a classe média sempre tem um outro mecanismo, né? Inclusive ela ganha muito mais, então ela tem algum patrimônio. Já os mais pobres não, então tem que rebolar. E ano passado, junto com a queda do gasto público, afetou profundamente as políticas sociais, principalmente aquelas de renda mínima. Então, ano passado nós tivemos aí um aparecimento de uma fila gigantesca do Bolsa Família, temos aí a fila do INSS, então as pessoas que estão desempregadas e precisavam receber o benefício do seguro-desemprego não estão recebendo, certo? Então, né, quem tem uma renda menor tinha uma poupança, tem a possibilidade de fazer um empréstimo, etc. Os mais pobres não. Então, por isso o dado da queda do rendimento, principalmente nos mais pobres. Foi o setor mais afetado, negando aquilo que o Bolsonaro disse, que ia acabar com os privilégios. Muito pelo contrário, o que nós estamos vendo, inclusive um mau exemplo foi a própria reforma da Previdência, que afetou de maneira grave os setores mais pobres, enquanto os setores privilegiados do serviço público, né, os altos oficiais das Forças Armadas, os magistrados e a classe política não foram afetados pela reforma da Previdência. Os três setores privilegiados, inclusive aqueles que geram déficit na Previdência do setor público, não foram afetados. Então, por exemplo, as filhas dos generais, as filhas dos militares continuam recebendo, né, pensão, né? Uma coisa assim que me... E essa situação é generalizada. Muito pelo contrário, os generais receberam uma reestruturação do seu plano de cargos, saíram de 20 mil para mais de 30 mil reais de salário por mês. Então, inclusive foi uma forma de que o governo ampliou, né, o desconto dos militares, e enquanto
os oficiais de alta patente receberam um reajuste salarial muito mais que proporcional. Quer dizer, o que prejudicou foi o baixo oficialato, foi os praças, justamente os mais pobres das Forças Armadas e das corporações de segurança pública, né? Isso mostra qual é a abordagem do governo, né? O enfoque do governo. E o curioso, gente, é que essa situação já começa a soar um certo sinal amarelo em alguns setores, né? Alguns setores do empresariado industrial. A própria Fiesp começou a ficar um pouco incomodada, né? Os dados da indústria são muito ruins. A Fiesp é peso pesado do setor industrial, é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Boa parte da atividade industrial do país está lá, ou a sede das empresas da atividade industrial estão lá. E o presidente da Fiesp é um apoiador entusiástico o Paulo Scaff, do governo Bolsonaro, né? E do ministro da Economia, Paulo Guedes. Aí eu queria até chamar a atenção, Paulo Guedes não é um mero economista, não é um técnico, não é um acadêmico de economia. Paulo Guedes é um mega banqueiro, certo? Dono, inclusive, das administradoras de previdência privada que o Chile opera. Então, por isso o interesse dele fazer a reforma da Previdência. Paulo Guedes quer atacar aqui os servidores públicos no Brasil. Reduzir, inclusive, o salário dos servidores, fazer um corte de 25% no salário dos servidores. Para que isso? Provavelmente para aumentar a gordura do orçamento público, para destinar recursos ao pagamento da dívida pública, porque uma das PECs é justamente para ampliar o pagamento da dívida pública, e você sabe que isso é remunerar os bancos, ou sobrar uma merrequinha para as indústrias, né, para investimento do poder público na atividade econômica. Então, é um bombonzinho para enganar os empresários do setor produtivo. Isso não está caindo bem, até porque fuga de capitais, crise nas contas externas. Tem um setor do empresariado, não estou falando setor de esquerda, porque se você for listar as empresas, não são apoiadoras, nem foram amigas do governo Lula e do PT. Isso se a gente considerar o PT um governo de esquerda, certo? Para mim, nem de centro-esquerda. Se a gente for comparar o programa convencional, tradicional da centro-esquerda europeia, né, não chega nem aos pés, certo? Ou mesmo a tradição brasileira de esquerda, então dá muito mal para dizer que eles são de centro-esquerda. Esses empresários, desculpa, eles não são de esquerda, são empresários, eles querem lucro. E a política econômica do Bolsonaro, Temer, mais radicalizada, né, extremada com o Paulo Guedes, com o Bolsonaro, afeta enormemente o setor industrial. Então, já começa uma briga e montar pela primeira vez em mais de década, né, se fala tanto de democracia como rotatividade dos dirigentes, mas nas federações industriais, eles estão há anos, o cara fica 10, 15, 20, 30 anos como presidente da Federação das Indústrias. Caso aqui do Rio de Janeiro, principalmente, não vou entrar em detalhes, mas de São Paulo. E aí começa a se montar uma oposição a Paulo Scaff lá, para derrubá-lo à frente, inclusive com cartas públicas, artigo assinado por empresários nos jornais da grande imprensa, né? E por que essa briga? Porque a indústria está mal. Vale lembrar que tanto o presidente da Firjan como da Fiesp não são empresários. Paulo Scaff vive de renda, certo? Ele não é o dono de uma empresa, ou grande sócio, acionista, nem mesmo um executivo de grande empresa. Então eles estão deslocados desse setor industrial. E aí, gente, nós, como trabalhador e trabalhadoras, a gente pode até dizer essa briga deles não nos interessa. Interessa, inclusive, aprofundar a briga entre eles, porque eles divididos, a gente consegue paralisar os ataques, porque eles estavam antes emblocados para aprovar as reformas. As reformas neoliberais
né? E já tem, inclusive, vários economistas apontando, inclusive pegando os dados da matriz insumo-produto, mostrando que essas reformas vão estabelecer um padrão permanente na economia brasileira de estagnação. Não é o que o Paulo Guedes diz que a economia vai ficar dinâmica, né? Antes do Bolsonaro tomar posse, Paulo Guedes dizia que o Chile era a referência. Ora, se a gente pegava os dados do Chile, via que não. E as jornadas de mobilização no Chile, o levante popular no Chile, mostrou que se o Chile era um exemplo só para as elites, porque só as elites estavam se dando bem, o povo estava se dando mal. Por isso foi na rua, né, de maneira firme, vigorosa, que ainda está na rua, né, inclusive exigindo várias modificações na política econômica, né, no sistema estruturante de política econômica, de desenvolvimento daquele país. Ainda é pouco, eu acho. Mas aqui no Brasil está se fazendo o que o Chile fez. A gente já era ruim, ainda está piorando na direção do Chile. Então, ao invés de termos uma economia dinâmica, muito pelo contrário. Então, a própria forma de privatização, você privatiza empresas estratégicas, empresas que fazem grandes compras públicas que poderiam ser orientadas para o desenvolvimento, para inovação, para ter uma atuação anticíclica, né? No sentido contrário ao ciclo econômico. O ciclo está recessivo, você puxa a economia para cima com as compras das empresas estatais, com as compras também governamentais. Não é isso que vai estar acontecendo. O governo está consolidando aqui no Brasil uma estrutura permanente de voo de galinha, que era o que a gente viu muito nos anos 90, que viu menos nos anos 2000 e uma coisa parecidinha com isso, mas não tão ruim, tanto voo de galinha nos anos 2010. Agora parece, na década de 2020, que nós vamos ter um voo de galinha permanente. Eu acho que nem isso mais dá para dizer. Provavelmente vamos ter um voo de codorna, porque a codorna, né, é menorzinha ainda, quer dizer, um voo ainda mais curto, certo? Porque a economia brasileira cada vez está sendo amordaçada. Então, a reforma trabalhista, ela precarizou as relações de trabalho, ela reduziu o salário indireto. O salário direto, né, que era aqueles benefícios para além do salário, as empresas não são mais obrigadas a pagar. E com isso, ou reduzir o valor dela, com isso o trabalhador está sendo obrigado, está tendo menos renda disponível para consumo. Menos consumo é menos compra, né? Menos compra é menos faturamento. Com menor faturamento, as empresas vão investir menos. As empresas não investem quando tem menos impostos ou paga menos salário para os seus funcionários, menos despesa. As empresas investem quando identificam que seu faturamento vai mais que crescer com o gasto que ele vai ter com o investimento. Então, se o ganho do investimento via a ampliação do faturamento é muito bom, ele o faz. Não importa menos despesa. O que ele vai fazer com menos despesa é ampliar o lucro dele, que é a diferença entre o gasto e a despesa, né? A receita, desculpa. Menos gasto, dada mesmo a receita, ele amplia o lucro dele. Isso geralmente acontece na grande empresa, que tem um produto que não varia a demanda, né? Com relação à queda da renda global da população. Já o pequeno empresário não. Então o que a gente vê, por exemplo, é as pessoas consumindo menos, especialmente aqueles ramos da economia de pequenos empresários. Então o micro e pequeno empresário sofre com menos consumo, né? Nós estamos vendo aí uma epidemia aqui na região metropolitana do Rio de empresas fechando, até mesmo restaurante, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o almoço. Mesmo que as empresas abaixem o valor do almoço, elas não têm dinheiro, então elas estão levando de casa. Então, fechando restaurante. Isso porque a gente sempre tinha um mito, em parte era verdade, mas não, de que o setor de comércio de alimentos
não passaria nunca por dificuldade, ou é o último, de fato é o último, mas chegou a ele, certo? Gente, o nosso tempo esgotou, tá? Eu sei que vocês gostariam que eu aprofundasse mais em outros aspectos, são várias coisas aqui. Peço desculpa, eu queria agradecer uma série de ouvintes que estão nos acompanhando. Está na escuta o ex-vereador Giovanni Raios do Sol, também está na escuta Sandra Eiras, lá de Pádua, Rio de Janeiro, o Marcelo Pessoa, o Lédio Pires e também o jornalista Adilson Guimarães, tá? Eu queria agradecer a vocês pela audiência, pedir para vocês que estiverem nos acompanhando, que o Economia é Fácil, versão estendida, que começou às 8 da noite, então a gente já está até estourando o tempo, 1 hora de programa com o principal tema econômico da semana. Hoje nós falamos sobre indústria desaba em 2019 e desmente o discurso de recuperação. Por hoje é só, eu queria deixar registrado o nosso e-mail para contato, economiafácil@gmail.com, dúvidas, críticas e sugestões, pode mandar. E o WhatsApp aqui da Web Rádio Censura Livre, que é o 21 99833 6490. Vou repetir, 21 99833 6490, tá? Agradecer ao Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre. Eu estou transmitindo aqui na redação da Agência de Notícias Alternativa, a Nota. E a última coisa a registrar é, claro, a forma de você poder contribuir com a Web Rádio Censura Livre. Vocês ouviram que nós listamos aqui alguns amigos que são apoiadores, que estavam nos acompanhando ao vivo, né? Muita gente também nos acompanha depois, né? O programa segue gravado aqui na live do Facebook, depois sobe para o canal do YouTube e a gente também distribui por podcast. Então você ainda tem essa opção. Então várias outras pessoas nos acompanham nessas outras plataformas. Mas você pode contribuir financeiramente para a Web Rádio Censura Livre. Vocês perceberam que muita coisa que eu falei aqui, vocês não ouvem da mídia tradicional, tá? Vocês não estão ouvindo na mídia tradicional, convencional, ligada a grandes empresários. Para manter isso aqui, manter a Web Rádio Censura Livre, o Economia Fácil, a gente conta com doações, seja de movimentos sociais, entidades de classe e você, meu amigo e minha amiga ouvinte. Nós temos uma conta corrente, que é o Banco Bradesco, no Banco Bradesco, tá? A agência é a 6.666, 6666, né, a agência, e a conta corrente é a 5.602-2. Vou repetir, conta corrente 5.602-2. Você pode depositar direto, inclusive, você quer ser discreto, você quer fazer um doador anônimo, claro, vai no banco preencher aqueles dadozinhos, para ajudar a gente aqui a manter a web rádio. A gente tem despesa com equipamento, com prestador de serviço, né? E, é claro, manter esse instrumento independente e na qual a gente pretende ser a voz da classe trabalhadora, certo? Então, furando o bloqueio da grande imprensa, aqui é o espaço disso, tá bom? Então, eu queria encerrar. O Antônio tá pedindo para destacar o CNPJ, porque algumas pessoas estão com dificuldade de fazer depósito, né? Então, tem esse probleminha, mas algumas pessoas não têm. Então, vocês podem pegar o CNPJ, que é o 32 954 696 /001 81, tá bom? A gente vai colocar esse dado todo, tá, né, Antônio? Aqui embaixo da nossa postagem, certo? Aqui embaixo, para você contribuir, fazer um depósito, fazer uma transferência eletrônica aqui para a Web Rádio Censura Livre, se você gostou. Se você não gostou, recomenda um amigo. Se gostou, recomenda os amigos. Se não gostou, recomenda os inimigos, né? Vai que os inimigos gostam
E é claro, a gente espera a sua crítica para a gente ir melhorando, né? Não tem nada que a gente não tem que vá dizer é assim, não. A gente quer melhorar, então interaja com a gente, tá bom? Deixa aqui o seu comentário. Ó, não gostei, podia falar isso, podia não falar aquilo, tá bom? Mas o pressuposto é que a Web Rádio Censura Alheia é a voz da classe trabalhadora. A gente não puxa saco de patrão, não puxa saco de partido e de político ligado aos patrões, tá bom? Seja ele do lado A, seja ele do lado B, tá bom? Então aqui é a voz da classe trabalhadora e a gente faz aqui um jornalismo, né, um web jornalismo, tenta fazer de independência, né, contra-hegemônico, beleza? Já falei demais, né? Queria agradecer. Acho que eu falei tudo, né, Antônio, né? Amanhã eu volto com Economia Fácil, versão resumida, reduzida, comentando o destaque do noticiário econômico do dia, né? Amanhã às 8h30, mais ou menos, lá durante o programa do Antônio de Pada Figueiredo, vai ao ar às 8 da manhã, a partir das 8 da manhã, no www.clwebradio.com, certo? clwebradio.com, ou baixe o aplicativo no seu celular para nos acompanhar. O aplicativo Radiosnet, que é o mais conhecido aplicativo de rádio online e é nosso parceiro, ou o nosso próprio da rádio, tá bom? Lá na Play Store, para aparelhos com sistema operacional Android, beleza? Um forte abraço e até a semana que vem aqui com Economia é Fácil, versão estendida, né? Deixa aí sua crítica, seu comentário, dê o like. Valeu! Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.